Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 5º episódio do Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Nesse episódio a gente traz um convidado ilustre, ele que é comunicador, é cantor, é presente em Laranjeiras, digo mais, é laranjeirense de coração, porque veio pra cá aos 5 anos e já é laranjeirense, acompanhou a evolução de Laranjeiras e também do rádio, e você ouve ele no rádio todos os dias. Então, com vocês, para falar sobre vida, família e profissão, Adilson Nogueira. Seja bem-vindo, Adilson. Olá, Ana. Muito obrigado e agradeço desde já, pelo convite, por estar aqui para a gente bater esse papo gostoso, Admiro muito o teu trabalho, admiro essa empresa, o Jornal Correio, que é a empresa que mais informa toda a nossa Cantu, E por que não fora da Cantu também, porque hoje estamos nas redes sociais, Então, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez a este jornal e a este podcast, Que sempre me abriram as portas em várias fases da minha vida. Olha só, que legal, Adilson? Junto com a rádio, a gente tem esse papel muito importante de informar os leitores e ouvintes, Com certeza, com certeza. Vamos falar antes da rádio. Adilson, a gente comentou aqui, eu dei essa pincelada que você é laranjeirense de coração. A gente tava brincando, você nem sabe da tua cidade natal. Conta pra nós um pouquinho. Então, eu cheguei em Laranjeiras com 5 anos de idade. Eu sou nascido em Jundiaí do Sul, que fica próximo a Londrina. Na época era distrito ainda de Ribeirão do Pinhal ali e tal. O meu pai falava que era patrimônio. Patrimônio, meu pai falava. E hoje é um município que não chega a 4 mil habitantes. Então é um município muito pequeno. Para não dizer que eu nunca fui lá, Ana, quando eu estava tocando baile, eu fui tocar uma vez um baile lá na minha cidade. Mas te confesso que não sei como era, não lembro como era, não lembro como vim. Sei que com 5 anos de idade eu cheguei em Laranjeiras. Antes eu passei para morar um tempo no interior de Laranjal. Olha só. Tá? Agora você imagina, eu tô com 54 anos. Imagina 39 anos, como é que era o interior de Laranjal. Então eu morei lá no interior de Laranjal, porque o meu pai, saindo lá de Jundiaí do Sul, veio até Laranjal trabalhar numa fazenda. Ele sempre foi trabalhador, capataz de fazenda, veio trabalhar numa fazenda. Moramos um tempo lá, aí ele conseguiu um emprego aqui na barragem de Salto Santiago, na Camargo Corrêa, e aí nós viemos morar em Laranjeiras. E a partir daí virei laranjeirense. Então aí a família tem um papel fundamental em Laranjeiras desde essa época. Com certeza, desde essa época a família já tem um papel fundamental. E você tem algumas lembranças do seu pai nesse período de trabalhar na barragem, Adilson? Algumas histórias que ele contava, enfim? Então, Ana, eu tenho assim uma lembrança muito boa, porque o meu pai era uma pessoa assim extraordinária. Para você ter ideia, quando ele saiu da cidade de Jundiaí do Sul, nós trabalhávamos, ele tinha uma plantação de arroz. Ele tinha plantação de arroz, ele arrendava e fazia a plantação. E geralmente a pessoa compra e fica devendo para o comércio para fazer, depois vende o mantimento, como se falava, o mantimento, e aí você paga os credores, E faltando uns 2, 3 dias para a colheita, Ana, deu um vendaval, um temporal lá, que acabou com a lavoura do meu pai. Acabou. E ele ficou muito desgostoso, Ficou muito triste com aquilo. Falou, não, eu vou embora daqui de Jundiaí. E aí foi cada comércio que ele devia e falou, eu volto para pagar vocês, mas eu preciso ir embora. As pessoas não acreditaram, E ali nós viemos, ele conseguiu um emprego ali em Laranjal, trabalhou um tempo, veio para Camargo Corrêa, trabalhou um tempo, e quando ele reuniu um dinheiro suficiente, ele voltou para a cidade de Jundiaí. E ele foi em cada comércio, isso passado, não lembro se 2 anos que foi, ele voltou em cada comércio para pagar aquilo que ele devia. Os comerciantes já nem lembravam, mas nem tinham a quantia que era, mas ele voltou. Isso ficou marcado, porque era uma cidade pequenininha, então isso ficou marcado lá, sabe? Então era a honestidade que o meu pai tinha e passou para a gente, Outra curiosidade, assim, Ana, a gente era bem humilde, bem pobre mesmo, sabe? E nós morávamos lá nas proximidades do cemitério. E ele chegava, porque o lanche lá deles era pão com mortadela e tal, tinha aquele sanduíche. E eles comiam. E o pai
ele comia o lanche dele, mas tinha muitos que eram mais bom da boca lá dentro que não comiam o pão, comiam só o recheio, a mortadela que tinha dentro, né? Então, quando sobrava 2, 3 daqueles pães, o pai trazia para nós e era a maior alegria. Eu falava que era pão com cheiro, porque vinha aquele pão com aquele cheirinho da mortadela. Não tinha mortadela, mas tinha o cheiro. Para nós, era a melhor coisa aquele pão com cheiro que nós comia. É uma curiosidade que eu lembro até hoje, que o pai trazia aquele pãozinho, né? E daí chegava no final do mês, ele sempre dava um troquinho, na época, não sei se era cruzeiro, dava um troquinho para cada um de nós. E chegou uma época que nós tínhamos muita vontade de andar de lotação. A lotação saía lá do cemitério e ia até o Palmeiras e voltava. E um dia eu ganhei, ele veio, deu 10, não lembro se era 10 cruzeiro, o que era. Primeira coisa que eu fui foi embarcar na lotação, pagar a passagem, né? E dar uma volta na cidade de lotação. Então são algumas curiosidades aí da época que o meu pai veio para cá. Olha só que legal, né? São lembranças que edificam, né? Que tem um lugarzinho especial. E outra coisa, a gente ia ali, tinha uma serraria chamada Manasa, próxima, nós ia lá buscar lenha, os lixos de lenha para a mãe fazer fogo, né? Nossa comida, assim, que nós gostávamos de comer de tarde, era o pão com feijão. Assim, é uma época assim muito muito gostosa, era sofrida, mas muito gostosa da vida, né? E a adolescência aqui em Laranjeiras? Quando que começou essa fase que o talento começou a aflorar, Edilson? Então, Ana, eu sempre tive essa vontade de cantar. Sempre tive essa vontade de cantar. Aí no começo da minha... E ganhar o meu dinheiro. Era 2 coisas que eu queria sempre ter o meu dinheirinho e poder ajudar a família de alguma maneira. Então, eu já com 5, 6, 7 anos ali, eu já consegui uma caixa de engraxate e já saí para a cidade para engraxar sapato. Né? E na época tinha muita concorrência, os engraxates, era muito engraxate na cidade, sabe? E assim, eu comecei a falar, poxa, mas é muito engraxate, o que eu posso fazer de diferente? Você vê, já começou aquela ideia, né? De inovação. Eu falei, não, mas espera aí, enquanto a piazada vão indo nos bares e coisa para engraxar, tinha bares que não deixavam você entrar, porque sujava de graxa o chão e tal, outros deixavam. Eu vou fazer diferente, eu ia nos apartamentos. Tipo ali em cima, na época era o Unibanco, que hoje ali é o Correio, né? Em cima tinha o Unibanco. Eu ia nos apartamentos, pedia licença e batia. Viu, você tem sapato para engraxar? Tem sapato. E as pessoas tiravam 1 ou 2 sapatos ali para me engraxar, e eu engraxava os sapatos nos apartamentos. Eu fazia diferente, então eu não ficava na rua, engraxava nos apartamentos, né? Então isso que eu fazia. E eu era o provedor da minha mãe, a mistura na casa, né? Porque o básico o pai comprava, o pai trabalhava de capataz na fazenda, mas eu comecei a não querer comer sem uma mistura, sem uma carne, né? Então, eu engraxava e eu passava no açougue do Blonsky, que tinha em frente ali do lado da igreja, né? E eu comprava lá 100 gramas de carne moída, 100 gramas de carne moída. Aí eu ia até lá na frente, que era o açougue do Zanco, e tinha um armazenzinho, uma mercearia, e lá eu comprava um suco de Coca-Cola e levava. Daí a mãe fazia o molho da carne, a mãe fazia o suco, e sabe o que ela fazia? Ela jogava um Sonrisal dentro daquele suco para fazer gás, para dizer que era Coca. Né? Então, assim, eu desde pequeno já fui trabalhador. Mas aí com 7 anos, daí eu fui engraxate, depois subi de profissão, passei a vender picolé. Né? Aí uma vez tombamos um carrinho de picolé do seu estilo ali, e daí ele deu a conta para nós, para mim não, você não dá mais, é muito, muito louco. E aí com aproximadamente 7, 8 anos por aí, eu comecei a me fluir a querer cantar no programa de rádio. E na época tinha o Rancho dos Maragatos, que era gravado no pavilhão da igreja. E ali eu fui lá para ver como é que era e tal. Eu falei, mas eu queria cantar nesse programa. Fui lá num belo dia, decorei uma música, fui lá, decorei a música, falei, eu quero cantar tal música. E o gaiteiro lá tirou e tal, e eu fui cantar essa música. E aí eu comecei a cantar. Toda quarta-feira, que gravava na quarta e passava no sábado ou no domingo, não lembro, no sábado. Toda quarta-feira eu ia lá, gravava, né, e pra ser no domingo. Tinha uma pessoa que é o tal do Tatu, o Tatuzinho. Ele é conhecido, tá sempre no ginásio de esportes ali e tal. Ele que levava eu, porque o pai confiava nele, né? E eu ia lá, gravava, e cada semana eu gravava uma música para cantar nesse festival. Nesse festival não, nesse programa. E sabe como é que eu aprendi as músicas, Ana? Então, eu ia
eu engraxava sapato e tal. Eu ia ali na rodoviária, eu pedia para o Mileski, que tinha uma banquinha de revista, se eu podia ler o livrinho para mim decorar a letra da música. E aí eu ficava ali, sentava na minha caixinha ali e ficava lendo a semana toda. E daí eu na rádio, eu pedia para eles tocar a música para mim. Né? Mandava cartinha para eles tocar e ficava escutando. E aí eu já sabia a letra e pedia para eles tocar e aprendia a melodia através do rádio. Quando chegava no dia de gravar, eu estava com a música na ponta da agulha para fazer a gravação. Assim que eu comecei a cantar, né? Cantar nos programas de rádio. Aí depois começou um outro programa, que era o Rodeio Crioulo, que quem fazia era o Valderi, na época, o Arnaldo Santos, que hoje está lá em Marechal Cândido Rondon, e o Jorginho do Sertão. Eles faziam. E eu comecei a cantar lá também. E um belo dia o Valderi falou, viu, você não quer aprender a tocar alguma coisa? Falei, quero. Então vai lá em casa. Fui lá. O Valderi não tocava bateria, não tocava contrabaixo, mas ele sabia ensinar. Olha só. Eu devo muito, isso eu digo, eu devo muito ao Valderi. Ele me ensinou, primeiro, como é que eu fazia as batidas da bateria, consegui aprender bateria, depois aprendi a tocar contrabaixo e comecei a ir com o Valderi para cantar nos bailes. Ele me levava para cantar nos bailes. E ali eu comecei a minha carreira de cantor, né? Isso com quantos anos, Edilson? Isso eu tinha aproximadamente 10. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. 10 anos por aí. 10 anos já tocava baile. Já falou de profissão, né? Se a gente fosse parar pra pensar hoje em dia, né? Isso a gente ia falar de profissão dos 20 anos pra cima. A gente tava falando de uma criança. Uma criança. E na época parece que era tão normal, sabe? Sim. E aí nós fizemos uma dupla. Daí tinha mais um piá que tinha 2 anos mais velho que eu. Fizemos uma dupla Dilce e Adalto. Olha só, Ana, nós íamos pros bailes. Até esses dias eu fui lá em Foz do Jordão, lembrei aonde que a gente ia tocar os bailes. Então nós íamos, o Valderi pegava o clube, nós chegávamos de tarde e nós saíamos ali pela vila para vender o disco dele. Na época ele era famoso, gravou o disco do Fio de Cabelo lá, nós íamos vender os discos, vendia todos os disquinhos dele. Ele levava a bebida, tudo na veraneio que ele tinha, fazia o baile. Eu e o outro piá, nós fazia o show no meio do baile, mas nós cobrava entrada para ele. Porque era pela portaria, nós cobrava entrada. Na época que você anotava o nome de cada um que entrava no baile, né? Ali anotava para saber quantas pessoas deu. E muitos não queriam dar o nome ali e tal, porque às vezes estavam lá escondidos a mulher e tal, né? Aí nós inventávamos o nome e colocávamos, mas tinha para constar quantas pessoas deram. Então assim a gente começou, não ganhava nada. Nós ia só de faceiro. Mas foi o início da minha carreira, foi com o Valderi tocando baile. Aí depois eu passei, já comecei a ser conhecido assim, prodígio, né? Com 10 anos tocando baile, coisa e tal. Aí quando foi com 12 anos, eu e mais 2 amigos aqui, um de maior, um de 18 anos. Também, poxa, né, Dilson? Não, Tinha que ter um maior de idade. Um de 18 anos. Eu com 12 e o outro com de 13 para 14. E nós fomos para Toledo tocar num conjunto do Borginho. Lá tocamos um pouco, não deu certo, voltamos embora. Aí isso era com 11 anos e pouco. Daí com 12 anos realmente nós fomos definitivo para Toledo tocar com o Tony e as Princesinhas. Eles eram famosos lá já. Começamos a tocar com eles. Ali tocamos uma época com eles, não deu certo. Montamos nosso conjunto, os Piazitos. Ali nós ficamos até eu completar 14 anos. Até 14 anos. Com 14 anos nós recebemos uma proposta para ir tocar com o José Alexandre lá em Campo Grande. Olha só, 12 anos em Toledo, com 14, Campo Grande. Fomos tocar em Campo Grande. Lá em Campo Grande nós ficamos 2 anos tocando em Campo Grande. E aí, olha a coincidência, Ana. Nós tocávamos lá em Campo Grande e daí um dia foi os Maragatos tocar lá. Ai, olha só. E aí nós fomos, naquela época tinha aquele negócio da canja, de um conjunto pedir por outro vir, de chamar, vamos chamar os Piazitos, que são de Laranjeira, para dar uma canja para nós aqui. E nós fomos lá, tocamos as músicas, no outro dia, eles foram almoçar na casa do nosso patrão lá. Uma semana depois, eu vim passear na casa dos meus pais e encontrei aqui o guitarrista, que era o Toninho do conjunto. Falou, Adilson, viu?
o patrão quer falar com você. Porque na época, assim, difícil a comunicação, não tinha celular, não tinha nada, era telefone, tinha que ser telefone de recado e tal. O nosso telefone em Campo Grande, o único era do dono do conjunto. Eles não iam ligar pro dono do conjunto para pedir para mim. Aí eu falei, mas o que ele quer? Não, nós estamos precisando de um baixista. Eu falei, sério? Sério? Vamos lá em Cantagalo conversar com ele. Vamos. Fomos lá, Dilson, o negócio é o seguinte, nós vimos você tocar lá, assim, assim, proposta. Quer vir tocar no nosso conjunto? As portas estão abertas. E ele já tinha um conjunto que tinha, acho que 3, 4 discos gravados já, e estavam preparando o próximo disco. Ah, imagina. Falei, pode. Fui lá, dei os 30 dias em Campo Grande e voltei. Com 16 anos, eu era o baixista no grupo Os Maragatos. Com 17 anos, eu gravei o primeiro disco. Eu fui o primeiro baixista do conjunto a tocar no estúdio, porque o estúdio ele tem uma manha para você tocar. Então sempre eles pegavam os músicos profissionais do estúdio para tocar. Eu fui o primeiro baixista a gravar o disco tocando com Os Maragatos. E a partir dali eu gravei 4 discos e fiquei quase 20 anos com Os Maragatos. Caramba, Dilson. Sim. Ali foi a minha vida de artista, né? Porque na época Os Maragatos era um serrano, um monarca e tal. Sim. Né? Então foi assim um período de muita viagem, muita. Aí com 18 anos eu conheci a Luísa. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer também. Quando entra a Luísa na sua história? Então, entrei com 16 anos no Maragato, com 17 gravei o primeiro disco, com 18 conheci a Luísa. Com 19. E daí, assim, nós estávamos lembrando com a Luísa esses dias, né? Porque daí eu conheci a Luísa e logo a gente já foi gravar o segundo disco. Daí foi a primeira vez que eu fui na casa dela, sabe? Aí nós fomos em São Paulo, ou Porto Alegre, São Paulo, gravamos o disco e vim ficar na casa dela. E aí, passado uma semana, imagina só, a gente com aquela curiosidade, eu e ela fomos nas lojas de disco lá procurar o disco que eu tinha gravado, o disco dos Maragatos, pra gente comprar pra escutar na casa. Olha só, porque a gente não vinha nada. Tinha que esperar eles fazer o lançamento e tudo. E aí, com 18 anos, conheci a Luísa e com 19 anos nós casamos. Nós casamos em dia 5 de maio de 1990. Ou seja, nós vamos completar 36 anos em maio do próximo ano de casados. Nós temos o Henrique, que tem 35 anos, e temos o Eric Matheus, 30 anos. Eric Matheus? Eric Matheus. Olha só, Eric. Então, assim, aí você me pergunta, mas você estava nos Maragatos, no auge e tal, por que você saiu? Família. Chegou uma época porque a Luísa era pai e mãe. Né? Ela que fazia mudança, ela que cuidava dos filhos, porque eu chegava tipo na segunda noite, terça de manhã, e na quinta eu estava viajando. Era muita viagem, muita. Quando nós íamos para o Mato Grosso, Rondônia, nós ficávamos 3 meses lá. E a Luísa era pai e mãe. E tipo assim, a gente na época a gente não tinha carro, nós não tínhamos casa, nós moramos em 16 casas de aluguel na Nigéris. 16 casas de aluguel. Né? Eu fui comprar um primeiro carro, um Fusquinha, depois que o Eric já era grande. Né? Então nós andávamos a pé e não tínhamos casa, não tínhamos nada. Né? Então assim, era uma vida... A que custo, né? A que custo? Né? Então eu deixava até mensal o seu Nene Buri, que era um taxista, né, que é tio do Léo, ele que fazia as corridas para a Luísa, não precisava levar no hospital, coisa e tal. Né? E aí a Luísa falou, não tem mais condições. Eu aguentei até agora, mas agora não dá mais. Estou com os filhos aí, a gente está com os filhos grandes e tal, e não consigo. É justamente isso, né, que você comentou. O Henrique, o Coca, ele tem 35? 35 anos, ele fez agora em novembro. Então, foi logo na sequência e você continuou, né? Sim. Então... nós casamos, o Henrique logo já nasceu, né? Nós casamos em maio, o Henrique nasceu em novembro. Então ele já estava feito quando nós casamos. Né? Então assim, e eu continuei. Que nem a Luísa dizia, a tua vida continua a mesma coisa. Ela sempre te apoiou, né? Sempre me apoiou, sabe? E aí chegou ali que eu falei, não, então eu vou dar uma parada, vou dar uma segurada. Aí eu saí dos Maragatos, montei dupla, a gente saiu, tentou a vida lá em Curitiba e tal, não deu certo. E antes de eu ir para Curitiba, nós tivemos uma... Eu trabalhei 2 anos também na Coirmã Educadora, né? Aí eu trabalhava lá e tinha uma dupla com o Alceu, que a gente tocava
bailes, festas e tal, né? Só que, assim, a gente cresce o olho porque as pessoas chegam e falam assim, viu, vocês têm que ir pra praia, lá vocês vão ficar ricos, lá vocês vão morrer de ganhar dinheiro, porque não sei o que e tal. E daí nós pegamos, resolvemos pedir a conta lá na educadora e falei, não, vamos pra praia. Pegamos um chevetão que eu tinha e descemos pra praia. Cara, chegamos lá, tinha 300 melhor que nós tocando. Nós era só mais um no meio daquela multidão. Aí eu já tinha pedido a conta, a Luísa já estava grávida. Tentamos tocar em Curitiba nas lanchonetes e coisa e tal, mas daí era complicado, porque daí eu tinha minha sogra lá pra gente ficar na casa, mas não era a mesma coisa, né? E tal. E assim a gente resolveu de voltar para Laranjeiras. Quando voltamos para Laranjeiras, aí nós paramos a dupla nossa. Paramos a dupla e eu voltei para os Maragatos de novo, para mais um período, né? Aí fiquei não lembro se foi 2 anos que eu fiquei ali nos Maragatos, daí falei não. Aí recebi outra proposta para entrar no outro conjunto, que é o Grupo Pastoreio, do Rogério, né? Aí ali eu fiquei um tempo no Pastoreio, um tempo muito bom, né? E aí, como eu fazia um programa comprado ali, um programa terceirizado na Campo Aberto e tal, o João sempre me chamava para fazer alguns extras, eleição e tal, né? Porque eu sempre era desinibido e coisa e tal, sempre me chamava para fazer uns extras. E quando eu trabalhei na educadora, eu trabalhei junto com o Ivan e com o Plácido Damiani. E um certo dia, eu fui na rádio para ver uns negócios do meu programa que eu fazia. Eles perguntaram, viu, você de repente não tem vontade de trabalhar no rádio? Eu falei, mas olha, viu, aqui nós estamos precisando de uma pessoa aqui, de repente você entra aqui. O Plácido e o Ivan. Eu falei, tá, mas para fazer o quê? Porque na educadora eu fazia um programa musical, né? Aí ele falou assim, viu, aqui nós precisamos de um repórter policial. Porque na época o Gilson Pessoa, ele era o repórter policial e tava saindo, né, da rádio. E eles queriam uma pessoa da cidade, que se identificasse com a cidade e que tivesse... Eu falei, não, mas daí não tem jeito, né? Repórter policial, nada a ver comigo. Eu faço um programa musical, coisa e tal, poderia fazer, mas policial não. Não, Adilson, mas vem aqui dar certo, não sei o que e tal. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Daí eu falei, não, de repente, viu, então vamos falar pro João. Conversaram com o João. Um belo dia nós estávamos numa janta da imprensa. Na época tinha um grupo que estava tentando formar uma associação da imprensa e tal, lá no Iguaçu. O presidente era o Alduir Couto. Me contratou para tocar, né? E eu fui lá tocar. De repente, o João chega e sobe no palco. Ô Adilson, tudo bem? Viu? O Ivan e o Plácido me falaram de você. Eu gostei de falar com você. Vai lá na rádio falar comigo. Vem ali na rádio. Falou, Adilson, olha, nós queríamos que você viesse trabalhar com a gente, assim e tal. Repórter policial. Eu falei, mas João... Falou, não, eu te ajudo. Cara, o João é uma pessoa assim que eu digo assim para todo mundo, é uma pessoa de um coração, de uma humildade, uma pessoa assim de um caráter fora de série, sabe? É a pessoa que, se eu tô hoje na Campo Aberto 26 anos, eu devo tudo a essa pessoa, João Gurtati Neto. Porque ele apostou, primeiro, quando o Plácido e o Ivan indicaram, ele apostou em mim. Quando eu entrei, pedi a conta, entrei na rádio, ele me acompanhou durante uns 2 meses, indo nas polícias e tal, mostrando como é que era, como é que fazia as coisas, como é que era ser um repórter policial. Ele me deixou assim, a par de tudo, não me jogou assim, se vira. Ele foi comigo, ele ia para pegar as informações, porque na época você ia na polícia, eles te jogavam um fardo de boletim e você tinha que anotar tudo na mão. Não tinha o grupo do boletim de ocorrência como tem hoje em dia. Não, você anotava tudo na mão. E outra coisa, você podia anotar o que você quisesse. Nome, endereço, tudo. Você podia e divulgava tudo. Não tinha problema nenhum. Podia tirar foto, chegar metendo o gravador na boca da pessoa, gravava. Não tinha esse negócio de proibição. Falava tudo que vinha, podia falar. E ele me acompanhou ali uns 2 meses, mas até eu começar a pegar. E fui, todas as pessoas diziam, nossa, mas você é cantor, mas você é... E comecei, então, a ser repórter policial. Aí eu tocava nas lanchonetes,
E era repórter policial. Só que daí acabou, Os dois lados. só que daí acabou não dando muito certo. Porque daí eu falava o nome dos caras na rádio, depois eles iam querer me surrar na lanchonete. Um dia eu tive que sair da sem nome pela cozinha, porque um cara começou lá, no rádio você é macho. Vamos ver se é macho aqui, traz mais uma, garçom. Aí eu dei o intervalo, na hora do intervalo, saí, não tinha carro. Porque na época, você ser repórter policial, na minha época, você falava o nome, o cara vinha ali. O cara vinha te cobrar, o cara ia em cima da... Né? Então era complicado. E ali eu parei de tocar nas lanchonetes naquela época, né? Aí depois eu fui aprendendo as manhas, né? Os macetes de ser repórter policial, como é que você trabalhava, como é que era. Aí depois voltei de novo a tocar nas lanchonetes, a fazer meu som ao vivo. Aí eu comecei a tocar casamento, fui até próxima pandemia. Eu era repórter policial, trabalhava na rádio e também fazia os meus toques ali, fiz muita música para político, fiz muita música, na época que eu fui o pioneiro a gravar aqui as músicas de prefeitos e tal, eu pegava o carro, Ana, eu saía daqui, eu ia até Santa Maria do Oeste, voltava daqui, eu ia para Candó, ia para Foz do Jordão, vinha para cá, eu pegava 20 prefeituras para me fazer as músicas, aí eu tinha um estúdio em casa, chegava, gravava, fazia o CD, gravava no CD, e aí eu tinha que voltar, porque não tinha como você mandar, né? Os arquivos eram muito... E não tinha nem WhatsApp na época e tal. Daí eu gravava os CDs e voltava nas prefeituras entregar e receber. Olha só. Então assim, eu fui um dos pioneiros. Hoje não, porque hoje tem os estúdios que gravam ali, né? Mas na época, assim, nossa, vinha pessoas de tudo. Tinha prefeito que... Uma vez eu lembro de um prefeito de uma cidade que eles descobriram, por exemplo, numa tarde eles descobriram que no outro dia o adversário ia lançar uma música. E eles queriam fazer a deles E antes. daí nós vamos fazer antes. Adilson, você faz? 4 horas da tarde. Falei, faço. Viu, daqui a pouco nós estamos aí. Eles chegaram aqui em casa 7 horas da noite, me deram a versão que eles queriam, qual que era. Fui para casa, gravei, meia-noite estava pronta a música. No outro dia, 7 horas da manhã, eles saíram com a música na cidade e quebraram o outro para não rodar a música aqui. Então, assim, eu fiz muito disso, né? Fiz muito disso. E assim eu fui, então, me fixando na rádio também, na parte musical. Aí eu fui até a próxima pandemia, sabe? Aí também eu comecei a ver que eu parei de ser músico de conjunto, mas eu também estava, porque chegava o final de semana, eu também não ficava com a família. Sábado tinha casamento, domingo tinha festa, sei o que lá. Aí também falei, não, peraí, dinheiro eu já tenho para comer até morrer. Mas se morrer amanhã depois do almoço, né? Então, falei, tá na hora de eu dar uma parada. A piazada, tudo trabalhando, tudo já formado. Falei, não. Aí parei de tocar, de tocar também em lanchonete, casamentos, coisas. Às vezes, quando aparece alguma coisa, eu até toco algum amigo assim e tal, né? Mas assim, aí dei uma parada também. Falei, não, vou ficar com o meu trabalho na rádio, daí cuido também do som da igreja, que é uma coisa que eu faço por amor, né? Mas eu acabei, então, assim, me fechando nessa parte, assim, dando mais atenção para a família, para a esposa e tal, né? E para os filhos e os netos, agora que eu tenho 2 netos lindos, né? Então, puxaram eu, claro. Né? Então, assim, essa trajetória da música para a rádio foi dessa maneira. Falando sobre rádio mais precisamente, hoje, quando a gente fala sobre repórter policial, a gente lembra de Adilson Nogueira. Sim. Tem alguma passagem, você falou sobre essa virada de chave que você teve, Adilson, para... como que eu posso dizer? Talvez ser mais profissional no policial, para não deixar arestas para que as pessoas viessem até você. Sim, eu sempre, Ana, tive aquela coisa comigo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre que eu faço, eu quero que as pessoas vejam e tenham certeza que aquilo é bem feito, que é verdade, que a pessoa pode confiar. Desde a época que eu tocava os casamentos, chegava, a Ana vai casar. A Ana chegava, Adilson, tá. A partir do momento que ela fechava um contrato comigo, ela podia ficar sossegada, que ia sair o som, as músicas, tudo da maneira que ela quis, porque contratou um profissional de qualidade. Sempre foi assim. E no meu trabalho sempre foi assim. Eu sempre prezei pela qualidade e pela confiança. Essa questão da credibilidade, no começo, Ana, a gente entra sem saber muito, então você pegava
um boletim, porque ali você podia pegar, você pegava ali e falava nome de todo mundo que estava ali, de testemunha, não sei o que mais e tudo. Aí quando chegava na delegacia, teve uma época que teve um roubo no mercado aqui, e 9 pessoas foram conduzidas para a delegacia. 9 pessoas na época. Eu vou lá, falo o nome de todo mundo. Só que depois teve testemunha, teve pessoas que estavam juntas. 2 pessoas ficaram presas. E eu falei o nome de todas aquelas outras pessoas. Aqueles foram na rádio tirar satisfação. Como é que você me fala do meu nome? Porque isso, porque aquilo. Porque na época, hoje ainda é, mas na época. Então, assim. E aí, com o passar do tempo, eu continuei. Eu comecei a. Peraí, mas eu. Porque a você ser repórter policial, Ana, ele é diferente porque você tem que entender um pouco. Você tem que ser um pouco advogado, tem que entender de lei. Você tem que ser investigador. Você tem que ter um coração. Você tem que saber a hora de você dar uma notícia. Hoje não se divulga mais o nome. Mas até para você falar um nome. Por exemplo, dá uma briga entre casal ali, coisa, você vai lá e fala o nome. O João brigou com a Maria, não sei o que lá, tal, você fala no rádio. E de repente, quando você fala o nome da pessoa, expõe, fica muito mais difícil. De repente é alguma coisa, não estou falando de agressões, mas de repente uma pequena discussão, um troço ali, fica muito mais difícil de se acertar depois, né? Aí você fala o nome da pessoa, não, agora já divulgou tudo, agora não me acerto mais. Ou até mesmo, de repente, você fala algo aqui hoje, amanhã, depois estão se acertando e você acaba, de repente, prejudicando. E até muito aquela opinião, é uma coisa que você não pode dar a tua opinião, né? Ainda mais por ser Isso. a tua voz, é a tua voz que tá lá. Eu acho assim, que eu me tornei assim um repórter, não vou dizer assim famoso, mas respeitado, porque eu sempre sonhava assim, porque hoje você fala repórter policial de Wilson Nogueira, mas na minha época, falava em repórter policial, era Enio Cunha. Sim. Era Enio Cunha. Você falava em repórter, me inspirei muito no Enio Cunha, da maneira que ele fazia. Lógico, das coisas, tinha algumas coisas assim que eu até, na época, discordava, mas eu me inspirei muito da maneira que ele fazia um programa. E eu tinha comigo, poxa, será que um dia eu vou carimbar o meu nome como o Enio Cunha tem um nome de repórter policial? Porque ele era muito bom. Eu falei, eu quero um dia ser reconhecido como repórter policial nessa magnitude, né? E eu consegui fazer isso, mas com credibilidade, com uma grande credibilidade, né? Porque assim, tudo que eu fui fazer, eu fui aprendendo e eu fui humilde para perguntar para as pessoas. Chegar na delegacia, saber até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso divulgar, né? Até que ponto uma pessoa, muitas vezes, hoje, por que foi muito restrito, hoje é muito restrito você falar um nome e tal, porque às vezes você prende uma pessoa lá e você fala o nome dele hoje, daqui uma semana ele está solto, não foi comprovado nada, e aí como é que você vai juntar depois? Mesma coisa você jogar um travesseiro de pena, abre e joga, depois como é que você vai juntar a pena? Então quando você fala o nome de uma pessoa, você tem que ter certeza que essa pessoa realmente... A não ser quando você pega um traficante, por exemplo, foi pego ali com 2 malas de maconha. Ali não tem como, né? Você pega um assassino que foi lá, foi comprovado, ele confessou. Assassino, não, eu matei por isso. O cara fez, ele já contou que fez, né? Mas muitas vezes tem crimes que são investigados e que são, de repente, depois se comprova que a pessoa não deve. E aí, de repente, você fala... você divulga o nome da pessoa, então por isso tem toda essa restrição no dia de hoje, até que se prove o contrário, a pessoa é inocente. Então, por um lado, ficou difícil fazer reportagem policial, né? Para você pegar, antigamente você chegava, Ana, na delegacia, colocava o preso lá no corroço, chegava, viu, vamos falar, dê a tua versão aqui. Até os próprios policiais na época, viu, deu entrevista aí pro repórter, né? Você entrevistava, você jogava no ar, sem problema. Hoje não, hoje para a pessoa falar, primeiro, ela é orientada, se você quiser dar uma entrevista, você fique à vontade, tá? Mas você precisa até de uma autorização, de repente, para você divulgar, né? Então, assim, mas nessa caminhada de 26 anos, eu fui aprendendo, trabalhando, com o tempo, sendo humilde, pedindo desculpa para muitas pessoas, eu já tive que pedir desculpa para muitas pessoas, retratar no rádio, já fiz isso, mas eu nunca usei o meu nome e essa influência que eu tenho dentro do rádio para fazer alguma coisa assim para me beneficiar, né? E nunca também julguei. Um dia até na delegacia eu falei, uma vez você me chamou de vagabundo, lá eu falei, não, então não fui eu, porque eu nunca chamo ninguém de vagabundo, né?
Na época eu falei, ainda mais falando nome. Às vezes quando você não fala o nome, quando é algo assim, às vezes você até chama. Cafajeste, porque tem coisa assim que... Mas você sem falar nome. Mas quando eu falava o nome, eu nunca direcionei palavras assim de baixo calão para as pessoas. Então, sempre tive esse respeito com as pessoas e as pessoas têm. Então, hoje, se você fala a notícia, onde é que você ouviu a notícia? Ah, lá no programa do Adilson Nogueira. Então, as pessoas acreditam, né? Tem credibilidade. O rádio tem credibilidade, né? O jornal, hoje eu acho muito importante o que o jornal divulga e a rádio divulga. As pessoas acreditam e o que é falado no meu programa, o que eu falo, as pessoas confiam. Eu sou uma pessoa que eu... porque antes, repórter policial era mal visto, não podia nem sair. Eu tenho a minha vida na igreja, uma ficha limpa com a esposa, com meus filhos, vou aonde... Mas você não tem medo? Eu fui candidato a vereador, eu entrei em todos os cantos, todas as pessoas me recebiam super bem. Adilson Nogueira na Rádio Campo Aberto, né? Foi recebido super bem. Por quê? Porque eu nunca maltratei as pessoas. Sempre falei aquilo que eu devia falar, divulguei aquilo e com credibilidade. Né? Isso que é uma marca da minha vida de repórter policial até hoje. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Eu acho que é muito disso, porque hoje a gente está cercado de muitas informações assim, minuto a minuto. E aí cabe a gente, como central de informação, de notícia, filtrar e checar a veracidade. E às vezes, no imediatismo do like, da visualização, né, publicar. Eu, na minha visão, e como visão do jornal, a gente prefere checar todas as informações e dar a informação depois, mas com a verdade, do que lançar assim. Você falou uma coisa muito correta agora, Ana. A gente tinha aquela coisa antes de, nossa, não quero dar em primeira mão notícia. E muitas vezes a gente, eu já, vou contar aqui em off, eu já matei muita pessoa, eu tive que ressuscitar a pessoa. Verdade, você queria, né? Você ouvia lá, não, aquela pessoa morreu. Nessa ocorrência morreu tal pessoa, dali a pouco um parente, viu? Que morreu, a pessoa está viva. A pessoa está viva. Né? Você tem que se retratar. Já aconteceu. Né? Então, assim, eu já fiz muito disso, você querer ser imediatista. E uma entrevista, um dia eu estava assistindo de... Agora não vou lembrar o nome da pessoa, do repórter, mas ele saiu da Globo. Ele saiu da Globo e ele falando sobre questão de primeira mão e tal. Ele falou, viu, o que é você dar uma notícia em primeira mão? Ele falou, você vai dar notícia em primeira mão para o teu ouvinte? Para a pessoa que está te assistindo? Ele falou, se a pessoa está ligada na época ele falou, está ligado na Globo, você pode dar na hora ali a primeira informação lá no outro canal, mas a pessoa está assistindo a Globo. Então você espera um pouco. Ele falou assim, eu checo a notícia, eu vou atrás, enquanto eu não tenho uma informação oficial, eu não divulgo mais, ele falou. Porque o que eu divulgo é sinal de credibilidade, já está confirmada. E a partir dali eu comecei a colocar na cabeça, eu não preciso ser o primeiro. Eu não preciso dar notícia em primeira mão, foro de reportagem, eu preciso dar uma informação correta. Quantas e quantas informações, Ana, que eu já vi as pessoas divulgarem, até mesmo agora, essa tragédia que aconteceu em Rio Bonito. Foi né? Horrível. Né? Viu? Uma pessoa dizendo que infelizmente uma das vítimas, o vento trouxe de Rio Bonito para Laranjeiras. Né? E o problema, eu acho que assim, Adilson, e veja o seguinte, as pessoas acreditam. Sim, muita gente acredita. O dia que caiu a laje lá em Rio Bonito, eu estava lá presente, quando eu vi uma reportagem dizendo que tinha... Uma pessoa gravou, olha, estamos aqui uma tragédia, tem pessoa morta embaixo. Poxa, eu estava lá, eu vi assim e falei, que é isso? Né? Então o que eu faço hoje? Primeiro, é uma ocorrência, quem atendeu? A Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, o Bombeiro, o SAMU, e aí eu vou na fonte. Enquanto eu não tiver uma informação, hoje mesmo, eu estava conversando agora de manhã antes de vir por pod,
eu estava conversando com o delegado de polícia, pedindo uma entrevista para ele, que chegou para mim ter aquela credibilidade. Opa, o delegado falou, é verdade, né? As informações chegam, mas eu nunca divulgo a informação sem eu ter todas as informações. E esse é um motivo também de credibilidade, porque quando a gente divulga uma notícia, as pessoas sabem, neste eu posso confiar, né? Lógico que às vezes dá alguma, de repente, às vezes algum endereço, alguma idade que às vezes um passa um, outro passa outro e tal, mas a questão da informação ao todo, quando se fala, faleceu uma pessoa, faleceu duas num acidente, tal pessoa tá, né? Então a credibilidade ela vem porque eu faço isso. Então eu aproveito agora o pod para falar para as pessoas, meus ouvintes, né, Ana? As pessoas que acompanham o nosso programa. Quando você ouvir na Campo Aberto, é ali, né? Aqui. Quando você ouvir na Campo Aberto, você ouvir no nosso programa, na Rota do Crime, no Cidade contra o Crime, pode crer que a informação é verídica e está rica de detalhes para as pessoas saberem que realmente foi aquilo que aconteceu. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Justamente. A gente falou sobre algumas histórias, teve retratações. Em todo esse tempo de rádio, Edilson, tem algumas histórias que te marcaram, assim, que às vezes você pensou, cara, acho que eu não quero dar essa notícia por ter sido alguma coisa que foi muito triste, ou que te marcou positivamente também, histórias boas que passaram pela rádio Campo Aberto? Ana, eu digo assim, eu desde o momento que eu passei a ser radialista, eu levei isso muito no profissionalismo, né? Então, sempre, lógico que a gente passa por muitas situações que às vezes você não quer nem divulgar, né? Que você não quer, assim, principalmente quando envolve criança, né? Quando envolve criança, são situações assim, mas eu sempre tive, em primeiro lugar, o profissionalismo. Para você ter ideia, quando meu pai faleceu, eu ainda trabalhava lá na Coirmã, na educadora, eu fazia o programa de manhã cedo, das 6 às 7 da manhã. Eu fui o primeiro a divulgar a morte do meu pai na rádio, né? Eu cheguei e divulguei a morte do meu pai no rádio. Então eu sempre, assim, com dor no coração muitas vezes, mas eu sempre fui profissional de levar a informação. Assim, eu nunca tive dificuldade para não divulgar, para não divulgar a situação. Agora mesmo, recentemente, a adolescente, a Júlia, que infelizmente perdeu a vida nessa situação, o pai dela e a mãe dela são meus amigos mesmo, né? E de repente eu vejo que aquela menina, aquela adolescente ali tinha se ido e os pais estavam ali. Eu sei que eles deram entrevista para a TV, tudo. Eu não tive coragem de chegar para eles e dizer, viu, né, vamos fazer, não tive. Eu não tive coragem, eu respeitei naquele momento a dor deles, né? Porque eu sabia que a dor era muito grande e para mim não ia fazer diferença eu ter uma entrevista deles ou não ter, né? Para mim, eu vi ali aqueles amigos que perderam ali a maior riqueza para a gente, que é os filhos que perderam a filha. Então, assim, nessa situação a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem dificuldade. Agora, falando da outra parte, né, que a gente tem assim eu tive assim nesses anos de rádio, muitas e muitas informações que a gente trouxe e que foi legal da gente estar divulgando, informações policiais, mas eu também hoje eu faço, além do policial, né, eu faço também a parte do jornalismo, né? Eu vou cobrir, eu faço matérias, eu já atuei até como repórter de futebol, do esporte, né? Eu já, aonde né, precisaram, eu fui. E já te falo, não sou muito bom. No esporte eu não sou muito bom. Eu vou, quando se precisa, quebra um galho, mas eu não consigo. Eu acho impressionante. Eu admiro muitas pessoas que são locutores esportivos, são repórteres esportivos, porque a memória tem que ser muito aguçada, né? A pessoa é muito rápido. E outra coisa, tem que lembrar, olhar a camisa do jogador, saber quem que é aquele, o número e tal, e eu não consigo. O garotinho é o cara, O né? garotinho é o cara. O garotinho é o cara.
né? Então nós temos ali uma equipe boa do esporte, é o Garotinho, o Jair, o William, são pessoas o próprio João Gurtati, né? São pessoas, porque você pega, eles olham e falam, cara, como é que pode? Eu fico assim impressionado. O cara sabe o nome, o cara caiu lá, às vezes eu estava de repórter, Dilson, é com você, aí ele levou uma falta, eu procurava o número do cara, olhava no papelzinho ali, e ele mesmo falava, é tal jogador, digo, mas como é que o cara tá vendo, sabe? Então são coisas assim que a gente tem, eu tenho admiração, mas já atuei. Sim. Precisou, já atuei. Né? Então, assim, mas eu digo assim, que muitas coisas a gente tem prazer de divulgar, são inúmeras coisas. Não vou saber, assim, te dizer alguma coisa, porque assim, tem muita coisa boa. São várias histórias. Muitas histórias boas. Eu tenho, assim, histórias assim, de pessoas que eu já encontrei, família. Uma vez, uma mulher me procurou que fazia 23 anos que ela não via o filho dela. Ela não sabia onde é que se encontrava. E eu fiz questão de começar, eu mesmo por conta própria, pesquisar, e eu consegui encontrar o filho dessa mulher. Né? E eu preparei um encontro desse filho e dessa mãe, depois de 23 anos. E assim, para mim foi algo assim, de ver aquela senhora, ela tinha já uns 70 e poucos anos, de rever aquele filho, que foi encontrado por mim, através dos meus contatos, através da minha correria, né, com rádios de diferente. Ele está morando lá no estado de Mato Grosso, e eu consegui fazer com que ela encontrasse esse filho. Falou primeiro por telefone e depois se encontraram. Né. Outra reportagem que eu fiz, assim, que foi muito interessante, é de uma pessoa de Laranjeiras, né, que eles estavam lá em Santa Catarina, acho que você já deve conhecer essa história, e de repente no mesmo apartamento foram fazer um churrasco, e a mãe acabou encontrando um filho que morava de porta pro outro filho, e que fazia tantos anos que nem se conheciam, e estava ali morando um de porta pro outro, e a mãe estava em Santa Catarina, foram fazer um churrasco e descobriram que era o filho e irmãos. Né? Também me chamaram para um almoço, fui divulgar então foi algo muito gostoso de estar divulgando, sabe? Então, assim, são muitas passagens boas que a gente tem no rádio quanto a essa questão, porque o policial ele é dolorido, ele é bem complicado para você fazer reportagem policial, mas eu me envolvo em todos os setores, né? Todos os setores, então não é só, tanto que infelizmente nessa tragédia de Rio Bonito, eu fui a pessoa que tive todos os dias lá trazendo informações, todos os dias fui para lá e tal. Isso até rendeu uma entrevista na RIC Record, pelo fato deles dizerem que eles acompanharam as notícias pela Rádio Campo Aberto, que o repórter Wilson Nogueira estava lá trazendo não só a notícia, mas abraçando, informando, né, se solidarizando com eles. Então, isso é muito gratificante para a gente saber que o trabalho é reconhecido. Eu acho que é isso que mais representa, com certeza, a Wilson Nogueira hoje, né? Com certeza. E eu acho que eu também sou muito assertivo em falar que é a fé que move, né, Dilson? A fé que move. Né? Eu lá, quando eu comecei, eu nunca imaginei que eu poderia, assim, ser um repórter policial e os anos de rádio se prolongar por 26 anos e no mesmo setor, né? Sim. Eu conversava na semana passada com o repórter que veio me entrevistar aqui da RIC Record. Ele falou, mas você 26 anos, mas eu falei, não, no mesmo setor, no mesmo programa, né? Falei, nunca mudei dele. E eles queriam, na época, a rádio queria alguém que fosse da cidade e que tivesse credibilidade. E foi o que aconteceu, né? Eu não era assim uma pessoa conhecida no rádio, mas eu tinha aquela vontade de entrar e fazer o melhor. Porque eu sempre digo que quando eu entro para fazer algo, eu entro para fazer o melhor, dar o melhor de mim. Então foi isso que aconteceu. E hoje eu estou aí há 26 anos, espero que se prolongue por pelo menos até vencer o meu tempo de aposentadoria. Adilson, já para nossa finaleira, a gente já falou sobre muita coisa, mas assim, se você pudesse definir a tua vida em 3 palavras, quais seriam? Tem como? Tem. Luta, né? Luta, perseverança e honestidade. Porque a luta para chegar até aqui foi árdua. Mas hoje eu digo assim, Ana, eu sou uma pessoa realizada. Profissionalmente, né? Sou uma pessoa realizada com a minha família, né? Com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos. Sou uma pessoa realizada, né? E a perseverança de continuar. Porque às vezes o fardo é grande,
né? O cansaço bate, mas assim, a perseverança, não. Eu vou continuar, eu vou fazer, porque não é por mim. É pelas pessoas. Hoje, que nem a Luísa me fala sempre, a gente senta tomando nosso chimarrão, nós temos falando, olha, hoje você, não é você dizer, não, eu faço, eu não faço hoje. Tem muitas pessoas que confiam em você. Né? Tem muitas pessoas. Tanto que coloquei por 3 vezes o meu nome candidato a vereador. Falar, mas daí não se elegeu? Mas eu saí da política muito feliz, porque na primeira eleição eu fiz 278 votos. Na segunda eleição eu fiz 348. E nessa última eleição eu fiz 343 votos. E a fé que move as pessoas, a fé em Jesus, a fé em Deus, a minha fé, ela é muito grande. E eu sempre digo, Ana, eu tenho sempre algo a dizer. Deus está na frente de tudo. Né? Eu sempre digo, mas você não se elegeu, e daí? Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu coloquei o meu nome à disposição, mas Deus sabe aonde me colocar, o tempo que vai me colocar. Para mim valeu demais. Valeu demais. Você sair, sempre digo, todo mundo tinha que ser uma vez candidato. Porque para você ver a diferença quando você vai nessas famílias humilhadas, nessas famílias pobres, muito pobres, nessas famílias assim, que não têm condições de vida, né? E daí as pessoas falam, mas a política vai lá e pega dinheiro. Às vezes é a única época que eles conseguem pegar alguma coisa. E daí você vê o outro lado, políticos que estão ali nadando em dinheiro, com salários superfaturados, tem dinheiro para tudo, tem aposentadoria vitalícia e tudo. É dinheiros que roubam do povo, que roubam da população. Você vê pessoas vivendo abaixo da miséria. Né? Então eu vi muita coisa que serviu muita coisa para mim. Né? Então na minha segunda eleição, na primeira não lembro, teve uma pessoa que eu tenho um carinho mais do que irmão, uma pessoa que tem um carinho muito grande por ele, é o Dr. Alfredo. Esse é uma pessoa, a Luísa trabalhou com ele, meus 2 filhos trabalharam com ele, e nós temos assim uma amizade assim fora de série. E ele falou, Adilson, você quer que eu vá lá na vila pedir voto para você? Com você eu vou. Falei, vamos. E ele foi comigo, nós fomos lá no Caíque pedir votos, né? Passou a eleição, eu fui agradecer. Falei, doutor, eu vim agradecer ao senhor pela sua ajuda. Ele falou, eu que tenho que te agradecer. Falei, como assim? Ele falou assim, você me proporcionou eu ser mais humano, eu dar mais atenção às pessoas, porque depois que eu fui com você ver a situação das pessoas, comecei a respeitar mais, a ser mais humano com as pessoas que me procuram para um atendimento. Então você vê, isso aí vale toda a correria que eu fiz, né? Então eu digo assim, a fé, eu falo para a Luísa, nós temos fé, hoje Deus nos dá, amanhã Ele pode nos tirar. Então o que eu tenho hoje é de Deus, né? E o que eu vou fazer, o meu futuro é de Deus. Então é a fé. A fé é que move todo mundo. E graças a Deus, nossa família é uma família de muita fé, de muita oração. E eu digo assim, quando a gente tem fé, você sabe que tem um Deus que é o maior que tudo, você não perece. Não perece. Tudo é por Ele, né? Ele dá, Ele tira a hora que Ele quer. É isso aí. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Eu acho que a gente conversava antes na redação ontem, quando a gente pensava num roteiro, falava, amanhã a gente vai receber o Adilson e todas as pessoas que a gente conversava, todo mundo falava assim, nossa, eu admiro tanto o Adilson, sabe? E eu acho que é isso, Adilson, que a gente tem pra falar, sabe? Como o Grupo Correio, como Ana, que admiro, que acompanho, que conheço a família toda. Sim. Conheço Luísa, conheço a Adilson, conheço o Eric, Coca e as crianças, todo mundo. É isso, é admiração total. Não, e eu digo assim, Ana, eu falo assim, eu devo muito, 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 muito. Tudo. Às vezes eu olho para a Luísa e falo, Luísa, você é meu tudo, você é a pessoa que... É uma pessoa que casou comigo, não tinha nada. Eu não tinha lugar para morar. Nós casamos em Curitiba, e viemos morar para cá, nossa mudança veio em cima de um caminhão de cal.
o que nós tínhamos, o que nós ganhamos as coisas em Curitiba em cima no caminhão de carro. Ela perseverou. Nós estivemos juntos nas dificuldades, até na falta de alimento muitas vezes, sabe? E ela esteve junto comigo. Nós lutamos. Fomos, tivemos os filhos, criamos, demos estudo. Nunca demos nada mais do que o necessário. Falei, vocês querem coisa melhor, aí vocês vão comprar com o dinheiro de vocês. O primeiro notebook para trabalhar, eles compraram. O primeiro celular, eles que compraram. Um tênis de marca, o Eric, que gostava muito de jogar futsal. O primeiro tênis Nike, que era um tênis bom, ele comprou com o dinheiro dele. Então nós nunca demos mais do que o necessário. Porque você fala, filho bom faz, e filho ruim não adianta dar porque estraga. Então, nós nunca demos. Mas assim, eu digo assim, que eu tenho uma pessoa do meu lado, que é a minha esposa. Essa pessoa, ela é fenomenal. Ela é uma pessoa assim que eu admiro, sou fã, né? Sou fã, é minha companheira. Eu digo assim, Luísa, você é o meu tudo. Se não fosse você, eu não sei o que eu seria, né? Então eu quero deixar aqui, ó, um beijão para a Luísa, né? Claro, para toda a família, mas para a Luísa dizer para ela assim, que essa pessoa... E você vê, quando a gente vai aí na Jornada Jovem, a gente vai dar nossa palestra, tudo, a gente não tem o que esconder. Sim. Nós somos um livro aberto. Tanto na Lareira quanto na Jornada Jovem, nós temos um livro aberto. Né? Por quê? Porque a nossa vida é um livro aberto e as pessoas que chegam lá em casa, esses dias mesmo vieram algumas jovens e uns jovens lá de Cascavel, da Jornada Jovem, ficaram lá em casa. Ela fala, nossa, mas é igualzinho vocês falam na palestra. Eu falei, se for para mim ir lá falar uma coisa, já pensou se eu falo um monte de coisa lá na Jornada de Cascavel e vocês vêm aqui é diferente? Eu falei, é isso aqui, nós somos isso aqui. Né? Então assim, eu digo assim, é uma mãe amorosa, uma avó amorosa, uma esposa assim que te dá força, que eu sei que a hora que eu estou assim, né? E nós sempre digo, até nas palestras, nós temos um objetivo, nascer feliz. Independente de ser feliz. Nós chegamos em casa, nós colocamos, se tem um problema para resolver, então nós penduramos na arvinha, na arvorezinha do problema. O problema ele vai chegar lá na porta de casa e vai para aquela árvore. Dentro de casa não tem problema. No outro dia nós levantamos, pegamos aquele problema, mas o problema está bem menor do que era. Então assim, nós temos uma proposta de ser feliz. Né? Então, graças a Deus, eu te digo assim, que nós somos um casal feliz, eu considero uma família feliz, apesar dos percalços que acontecem, né? Temos as dificuldades, mas assim, eu quero dizer assim, que a minha esposa é uma pessoa que eu não tenho palavras para agradecer tudo que ela já fez por mim, pela nossa família, e tudo que continua fazendo. Isso aí. Então, é isso, Adilson. Falamos sobre tudo, de tudo um pouco. Não sei se não falei muito também, né? Viu? Falamos... É tão bom quando a gente conversa tanto sobre a vida e é incrível. Eu tenho que te agradecer de novo. Imagina. Por ter aceito o meu convite. As portas do jornal sempre serão abertas, do podcast também serão sempre abertas. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço você, a toda a direção do Jornal Correio, as pessoas que trabalham aqui, mas eu quero dizer que principalmente eu tenho uma admiração muito grande por você, porque eu vi você crescer na tua carreira. E vendo você, o teu trabalho hoje, eu fico assim muito feliz. Eu te admiro demais pelo teu trabalho, pela tua simpatia, e tenho certeza que você novinha, com os teus 18 anos ainda, você tem aí uma estrada muito grande pela frente. E porque no jornalismo é algo assim muito gostoso para você fazer, desde quando se faz com seriedade, com credibilidade, né, trazendo aquilo, a informação realmente, quando tem que ser trazida, da maneira que tem que ser trazida. E você é uma pessoa que eu te admiro. Né? Sei que é uma pessoa de fé, uma pessoa da igreja, uma profissional que dispensa comentário. Então, saiba que eu também sou teu fã. Tá? Muito obrigada. Pessoal, então esse é o episódio 5 do Podcor. Esse foi o Adilson Nogueira, muito mais que um comunicador. Vocês acompanharam um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre família, sobre a história antes do rádio, depois do rádio. Deixem seu comentário, compartilhem, curtam e enviem o seu feedback, né? E esperamos vocês no próximo episódio, toda quinta-feira, às 6:30 da tarde. Beleza? Até a próxima! Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados.